O sol da tarde atravessava as enormes janelas de vidro da Luxury Motors, fazendo os carros importados brilharem como joias em exposição. Seu Francisco ajustou o colarinho da camisa surrada, sentindo o peso dos olhares dos vendedores assim que cruzou a porta automática. Seus sapatos gastos faziam um som discreto contra o piso de mármore polido, contrastando com o tilintar dos sapatos italianos dos funcionários. "Posso ajudar?" A voz do vendedor soou mais como uma acusação do que uma oferta de auxílio. Ricardo, como indicava seu crachá dourado, mal conseguia disfarçar o desdém ao avaliar o homem de cerca de 70 anos à sua frente. "Sim, por favor. Gostaria de ver aquele modelo." Francisco apontou para um Mercedes-Benz preto reluzente no centro do showroom. Ricardo soltou uma risada contida e trocou olhares com outros 2 vendedores que se aproximavam. "Senhor, esse carro custa mais de R$ 2 milhões. Talvez eu possa lhe mostrar algo mais adequado." "O preço não é problema," Francisco respondeu calmamente, suas mãos calejadas tocando de leve a lataria impecável do veículo. "Fernando, vem cá ver isso." Ricardo chamou outro vendedor, rindo abertamente agora. "O senhor tem noção do valor das revisões, do seguro? Olha, tem uma concessionária de usados aqui perto que... Ei, esse é o mesmo senhor que estava catando latinhas na feira semana passada," interrompeu Fernando, provocando risadas dos outros vendedores que agora formavam uma pequena plateia. O gerente da loja, Marcelo, aproximou-se com seu terno impecável. "Algum problema aqui?" "Nenhum," respondeu Ricardo, ainda rindo. "O senhor aqui quer comprar o Mercedes mais caro da loja. Deve ter ganhado na loteria, né?" Francisco permaneceu em silêncio, seus olhos percorrendo cada detalhe do carro, enquanto os comentários maldosos continuavam. "Olha só essa roupa," sussurrou uma vendedora para sua colega. "Deve ser trote ou está perdido." Marcelo pigarreou, assumindo seu tom mais condescendente. "Senhor, precisamos atender clientes que realmente têm condições de..." "Entendo perfeitamente." Francisco o interrompeu, sua voz calma contrastando com o ambiente hostil. Caminhou lentamente até a saída, parando apenas por um momento para olhar para trás. "Sabe, às vezes o tempo é o melhor professor. E amanhã... Bem, amanhã será um dia interessante." O grupo de vendedores explodiu em gargalhadas enquanto as portas automáticas se fechavam atrás de Francisco. O que eles não notaram foi o pequeno sorriso que se formou no canto de seus lábios enquanto ele guardava no bolso um cartão com o nome do proprietário da concessionária. No estacionamento, um Rolls-Royce preto o aguardava, discretamente posicionado longe da vista dos funcionários da loja. Antes de entrar no carro, Francisco olhou mais uma vez para a concessionária, seus olhos refletindo não raiva, mas uma determinação silenciosa que faria aquele grupo arrogante entender o verdadeiro valor da humildade. A oficina Esperança tinha o cheiro característico de óleo e metal que Francisco tanto amava. Era 1975, e o jovem mecânico de 23 anos já demonstrava um talento especial para entender as máquinas como se fossem extensões de seu próprio corpo. O local era pequeno, apertado entre 2 prédios no centro de São Paulo, mas para Francisco era um palácio de possibilidades. "Chefe, tem algo diferente nesse motor", comentou João, seu único funcionário na época, observando Francisco trabalhar em um Volkswagen Fusca. "O barulho mudou depois que o senhor mexeu." Francisco sorriu, suas mãos negras de graxa segurando uma peça que ele mesmo havia modificado. "Não é o barulho que mudou, João. É a eficiência. Essa peça que desenvolvi reduz o consumo de combustível em 30%. O rádio antigo tocava Roberto Carlos ao fundo, enquanto Francisco se debruçava sobre sua prancheta todas as noites, depois que a oficina fechava. Desenhos técnicos, cálculos e protótipos ocupavam cada centímetro de sua pequena mesa. A luz amarelada da lâmpada fluorescente era sua única companheira durante aquelas madrugadas de trabalho intenso. "O senhor precisa descansar", dizia sua esposa Maria, trazendo café quente em uma garrafa térmica desgastada. "Vai acabar adoecendo desse jeito." Mas Francisco sabia que estava próximo de algo grande. Cada fracasso o aproximava mais do sucesso.
Cada peça quebrada era uma lição aprendida. Suas mãos, antes lisas, agora contavam histórias através de cicatrizes e calos, medalhas de honra de sua dedicação. Em uma tarde particularmente quente, enquanto testava sua mais recente modificação em um motor, um homem de terno entrou. Na oficina, o contraste entre seu traje impecável e o ambiente cheio de graxa chamou a atenção de todos. "Procuro o Sr. Francisco", disse ele, ajeitando os óculos de armação dourada. "Meu nome é Robert Williams. Represento a Continental Motors dos Estados Unidos." Francisco limpou as mãos em um pano já manchado e aproximou-se com curiosidade. O homem estendeu um cartão e continuou. "Chegou ao nosso conhecimento que o senhor desenvolveu algo interessante." Antes que Francisco pudesse responder, o telefone da oficina tocou. João atendeu e, com os olhos arregalados, chamou. "Chefe, é da Alemanha, dizem que é urgente." Francisco olhou para o cartão em suas mãos, depois para Robert e, finalmente, para sua pequena oficina. Naquele momento, ele não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. O telefone continuava tocando, ecoando como um prenúncio do futuro que o aguardava. "Com licença", disse ele a Robert, caminhando em direção ao telefone. "Acho que hoje será um dia mais interessante do que imaginei." Os saltos dos sapatos italianos de Francisco ecoavam pelos corredores silenciosos do Hotel Maxud Plaza. Era 2024 e as reuniões discretas no luxuoso restaurante do último andar tinham se tornado sua rotina nas últimas décadas. Executivos de montadoras do mundo todo faziam fila para renovar contratos de licenciamento de sua patente, que havia revolucionado a indústria automotiva. "Senhor Francisco, os representantes da BMW já chegaram", sussurrou Rafael, seu assistente. Pessoal há 15 anos, enquanto ajustava a gravata do patrão. E a Mercedes confirmou presença para depois do almoço. Francisco assentiu, seus olhos cansados escondendo o brilho de satisfação. A peça que desenvolveu naquela pequena oficina havia se tornado o coração de uma revolução na eficiência de motores. Mas, diferente de muitos inventores, ele escolheu permanecer nas sombras, cultivando sua privacidade como seu bem mais precioso. "O café está do jeito que o senhor gosta", completou Rafael, abrindo a porta da sala de reuniões. "E aquele relatório sobre a Luxury Motors que pediu já está sobre sua mesa." Os executivos alemães levantaram-se imediatamente ao vê-lo entrar. Seus ternos impecáveis e sorrisos calculados não escondiam o nervosismo. A renovação da licença dependia daquela reunião. "Cavalheiros", Francisco cumprimentou, sentando-se à cabeceira da mesa. "Vamos direto ao ponto. O que tem para me mostrar?" Heinrich Müller, CEO da divisão de motores, começou sua apresentação. Gráficos e números dançavam na tela, mostrando o impacto da tecnologia de Francisco nos últimos anos, mas seus pensamentos estavam distantes, focados no arquivo sobre a Luxury Motors que o aguardava. Como podem ver, a eficiência aumentou 42% desde a última atualização, explicava Müller, sua voz traindo um leve sotaque. "Os números são impressionantes." "Números?", murmurou Francisco, interrompendo a apresentação. "Sabe, Heinrich, quando desenvolvi essa tecnologia, não estava pensando em números. Estava pensando em pessoas." A sala ficou em silêncio. Francisco levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. "Vocês sabem por que nunca quis aparecer? Porque preferi ficar nos bastidores." Ele se virou para os executivos. "Porque o poder verdadeiro não precisa se exibir. Ele se manifesta no momento certo." Rafael entrou silenciosamente na sala, entregando um envelope a Francisco. Era a confirmação. A Luxury Motors estava à venda, sufocada por dívidas e má gestão. "A reunião está encerrada", anunciou Francisco, surpreendendo a todos. "Rafael vai finalizar os detalhes da renovação. Tenho outros assuntos para resolver." Enquanto os executivos saíam, confusos, mas aliviados com a renovação garantida, Francisco abriu o envelope. As páginas revelavam toda a estrutura da concessionária, funcionários, dívidas, patrimônio. Seus olhos detiveram-se nos nomes dos vendedores que o haviam humilhado. "Rafael", chamou,
sua voz calma escondendo a determinação em seus olhos. Agende uma reunião com nossos advogados. E aquela lista de concessionárias que compramos nos últimos anos, traga para mim. Sentado em sua cadeira, Francisco abriu uma pasta antiga. Dentro, dezenas de documentos mostravam sua rede silenciosa de concessionárias. Todas operando sob diferentes nomes, todas lucrativas, todas transformadas por sua gestão humanizada. O senhor vai mesmo comprá-la? Perguntou Rafael, conhecendo bem aquele olhar do patrão. Francisco sorriu, pegando o cartão do proprietário da Luxury Motors que guardara no dia anterior. Sabe, Rafael, durante todos esses anos, aprendi que o dinheiro é uma ferramenta poderosa. Mas sabe o que é mais poderoso ainda? A capacidade de ensinar uma lição. Seu telefone tocou. Era sua advogada, confirmando que a proposta de compra estava pronta. Francisco olhou mais uma vez para a cidade através da janela, pensando em como o destino tinha formas interessantes de operar. Prepare os documentos, disse ele ao telefone. Amanhã será um dia diferente na Luxury Motors. E, dessa vez, seremos nós a dar a lição. Enquanto guardava os documentos, Francisco pegou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, sua pequena oficina Esperança aparecia ensolarada, com ele e João sorrindo na frente. Quanto tempo havia se passado, quantas vidas haviam mudado, quantas lições haviam sido aprendidas. Rafael chamou novamente. Agende também uma visita à concessionária para amanhã. Quero ver pessoalmente como anda o atendimento deles. O assistente sorriu, conhecendo bem os planos do patrão. Francisco não era homem de vingança, era homem de transformação. E mais uma vez, ele usaria seu poder não para destruir, mas para ensinar. A noite caía sobre São Paulo quando Francisco finalmente deixou o hotel. Em seu Rolls Royce, olhou para o prédio da Luxury Motors ao longe, suas luzes ainda acesas, seus vendedores ainda arrogantes. Todos inconscientes de que o destino estava prestes a lhes ensinar uma valiosa lição sobre humildade e respeito. A luz da manhã mal havia surgido quando Francisco entrou em seu escritório particular, no 20º andar de um edifício discreto no centro de São Paulo. Na mesa de mogno antiga, uma pilha de documentos aguardava sua análise. A aquisição da Luxury Motors precisava ser meticulosa, como todas as outras que realizara ao longo dos anos. Os advogados já chegaram, senhor, anunciou Rafael, servindo o café da manhã que Francisco sempre tomava ali mesmo, entre um documento e outro. E trouxeram as informações que pediu sobre os funcionários. Francisco pegou a primeira pasta. Dentro, fotos e históricos detalhados de cada vendedor da concessionária. Seus olhos detiveram-se na imagem de Ricardo, o vendedor que liderara as zombarias no dia anterior. 15 anos de experiência, mas suas vendas vinham caindo nos últimos meses. Problemas com clientes, reclamações sobre postura arrogante. Dr. Mendes, Francisco cumprimentou seu advogado principal que acabara de entrar. O que descobriu sobre a situação financeira deles? É pior do que imaginávamos, respondeu Mendes, abrindo sua pasta. A concessionária está afundando em dívidas. O proprietário atual, Roberto Campos, fez péssimas decisões de investimento. Eles perderam 30% do faturamento no último trimestre. Francisco sorriu discretamente, pegando outra pasta. Esta continha informações sobre suas outras concessionárias, todas operando sob diferentes nomes. Novo Horizonte Veículos, Prime Motors, Estrela Automóveis. Cada uma delas havia sido transformada sob sua gestão, tornando-se exemplo de excelência em atendimento e respeito ao cliente. E quanto aos funcionários do administrativo? Perguntou Francisco, folheando mais documentos. Encontramos algumas surpresas interessantes, disse Rafael, entregando outro relatório. Tem gente boa lá, senhor. Pessoas que tentaram mudar a cultura da empresa, mas foram silenciadas, principalmente na equipe de manutenção. Francisco assentiu, lembrando-se de sua própria história. Sabia reconhecer talento e dedicação, mesmo quando outros não viam. Prepare a oferta, ordenou aos advogados, mas quero uma cláusula especial no contrato. A transição de propriedade deve ser imediata após a assinatura, sem período de adaptação. Os advogados trocaram olhares surpresos.
Normalmente, transições desse porte levavam semanas, às vezes meses. Senhor Francisco, interviu Dr. Mendes, isso é bastante incomum. O Sr. Campos pode resistir a esses termos. Ele não está em posição de resistir a nada, respondeu Francisco, sua voz calma, mas firme. As dívidas estão vencendo, os fornecedores estão pressionando. Ele vai aceitar. As horas seguintes foram dedicadas a refinar cada detalhe do contrato. Francisco conhecia bem aquele processo. Era sua 12ª aquisição no setor. Cada concessionária que comprara tinha uma história similar. Gestão problemática. Funcionários desmotivados, clientes insatisfeitos. E cada uma delas havia se transformado em exemplo de sucesso sob sua direção. Rafael, chamou Francisco no final da tarde, agende uma reunião com Roberto Campos para amanhã cedo e prepare aquele material sobre nossa rede de concessionárias. Quero que ele entenda exatamente com quem está negociando. Enquanto os advogados saíam, Francisco pegou uma foto antiga de sua carteira. Nela, a fachada de sua primeira oficina, a Esperança, reluzia sob o sol dos anos 70. Quantas voltas o destino havia dado desde então? Mais uma coisa, disse ele guardando a foto. Prepare uma lista dos funcionários da manutenção. Quero conhecê-los pessoalmente depois que a compra for concluída. O sol já se punha quando Francisco finalmente deixou o escritório. No elevador, encontrou um jovem entregador que o cumprimentou com respeito. Francisco sorriu, lembrando-se de como as aparências enganavam, algo que os vendedores da Luxury Motors aprenderiam em breve. Em seu Rolls Royce, a caminho de casa, Francisco fez uma última ligação. Está tudo pronto para amanhã? Perguntou. Sim, senhor, respondeu Rafael. Roberto Campos confirmou a reunião para as 8 horas, e aquele vendedor, Ricardo, estará de plantão amanhã na concessionária. Ótimo, respondeu Francisco, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Amanhã será um dia de grandes lições. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, enquanto Francisco repassava mentalmente cada detalhe de seu plano. Não era sobre vingança, nunca foi. Era sobre transformação, sobre ensinar o valor do respeito e da humildade. E, às vezes, as melhores lições vêm das formas mais inesperadas. A manhã mal havia começado quando Francisco atravessou as portas da Luxury Motors. O mesmo piso de mármore, os mesmos carros reluzentes, mas hoje algo era diferente. Hoje ele era o dono. A reunião com Roberto Campos havia sido rápida e decisiva. Em menos de 1 hora todos os documentos estavam assinados. Chamem todos os funcionários para o showroom, por favor. Sua voz calma ecoou pelo ambiente, enquanto Rafael organizava algumas pastas ao seu lado. Os vendedores, que ainda não sabiam da mudança, trocavam olhares confusos. Ricardo, o mesmo, que o havia humilhado no dia anterior, aproximou-se com seu sorriso comercial. Posso ajudá-lo, senhor? Vejo que está procurando... Você já me ajudou o suficiente ontem. Francisco o interrompeu, seus olhos fixos nos do vendedor. O sorriso de Ricardo congelou, e uma sombra de reconhecimento começou a surgir em seu rosto. Os funcionários foram se reunindo. Sussurros nervosos preenchiam o ar. Marcelo, o gerente, tentava manter sua pose autoritária, mas suas mãos inquietas o traíam. Bom dia a todos, começou Francisco, sua voz firme ecoando pelo showroom. Alguns de vocês já me conhecem de ontem. Outros vão me conhecer agora. Meu nome é Francisco Oliveira, e a partir de hoje sou o novo proprietário da Luxury Motors. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo empalideceu. Suas pernas bambas o forçaram a se apoiar em um pilar próximo. Fernando, o outro, vendedor que havia participado das zombarias, deixou cair sua xícara de café, manchando o piso imaculado. Mas isso é impossível, murmurou Marcelo, dando um passo à frente. O Sr. Campos não... O Sr. Campos assinou a transferência há exatamente 47 minutos, interrompeu Rafael mostrando os documentos. A transição é imediata. Francisco caminhou lentamente pelo showroom, seus passos ecoando no silêncio tenso. Sabem, durante anos construí um império silencioso no ramo automobilístico. 12 concessionárias, todas transformadas sob minha gestão. Mas ontem, algo interessante aconteceu aqui.
Ele parou em frente a Ricardo, que agora tremia visivelmente. Vocês me ensinaram uma lição valiosa sobre como não tratar as pessoas, sobre como a arrogância pode cegar alguém para o que realmente importa. Senhor, eu não sabia, gaguejou Ricardo. Por favor, me desculpe, Desculpas são fáceis quando estamos acuados, respondeu Francisco. Mas transformação, isso exige muito mais. Virando-se para todos os funcionários, Francisco continuou. A partir de hoje, muita coisa vai mudar. Primeiro, nossa política de atendimento. Cada cliente que entrar por aquela porta merece respeito, independente de sua aparência ou condição social. Marcelo deu um passo à frente, ajeitando sua gravata nervosamente. Senhor Francisco, posso garantir que nossos vendedores são treinados para humilhar pessoas como eu? Cortou Francisco, seu tom ainda calmo, mas carregado de autoridade. Para julgar pela aparência, para rir de quem não se encaixa no seu padrão de cliente ideal. O gerente recuou sem palavras. Francisco então fez um gesto para Rafael, que começou a distribuir envelopes para cada funcionário. Dentro desses envelopes, vocês encontrarão duas coisas. Uma carta detalhando nossas novas políticas e, para alguns, uma carta de desligamento. Aqueles que receberem a segunda opção têm até o final do dia para limpar suas mesas. Ricardo abriu seu envelope com mãos trêmulas, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver a carta de demissão. Fernando e Marcelo tiveram a mesma surpresa. Mas, continuou Francisco, também acredito em segundas chances. Por isso, mantive pessoas que outros considerariam improváveis. Ele chamou José, o faxineiro que trabalhava há 15 anos na concessionária. José será nosso novo gerente de operações. Ele conhece cada centímetro desta loja e, mais importante, conhece o valor do respeito. Os olhares de espanto se multiplicaram, enquanto José, ainda em seu uniforme de limpeza, recebia um novo crachá das mãos de Francisco. A verdadeira grandeza não está no cargo que ocupamos ou nas roupas que vestimos, Francisco declarou, olhando para cada rosto presente. Está no caráter que demonstramos, no respeito que oferecemos, na humildade com que tratamos os outros. Enquanto alguns funcionários comemoravam suas permanências e outros recolhiam seus pertences, Francisco chamou Rafael. Prepare o anúncio das vagas. Quero pessoas que entendam que uma concessionária não vende apenas carros, vende respeito, dignidade e sonhos. O dia terminou diferente de como começou. O piso de mármore continuava o mesmo, os carros ainda brilhavam sob as luzes, mas algo fundamental havia mudado na Luxury Motors. E enquanto Francisco observava o sol se pôr através das grandes janelas do showroom, ele sabia que aquele era apenas o começo de uma grande transformação. Às vezes, murmurou para si mesmo, as melhores lições vêm dos lugares mais inesperados. Em apenas 3 meses, a Luxury Motors havia se transformado. O que antes era um ambiente de arrogância e discriminação, agora pulsava com uma energia diferente. Francisco havia implementado mudanças que iam muito além da simples troca de funcionários. Bom dia, seu Francisco, cumprimentou José, agora impecável em seu terno sob medida, mas mantendo a mesma humildade de sempre. Os novos aprendizes chegaram para o programa de capacitação. Francisco observou o grupo de jovens que entrava timidamente no showroom. Eram 15 rapazes e moças, todos vindos de comunidades carentes, selecionados para o novo programa de formação em mecânica e vendas automotivas. Sejam bem-vindos à sua nova casa. Francisco os recebeu, notando os olhares maravilhados que lançavam aos carros luxuosos. Aqui vocês aprenderão muito mais do que mecânica ou técnicas de vendas. Aprenderão sobre dignidade. O programa havia sido sua primeira grande mudança. Transformou parte da concessionária em um centro de treinamento equipado com as mais modernas ferramentas e simuladores. Os instrutores eram profissionais experientes, incluindo alguns que Francisco trouxera de suas outras concessionárias. Senhor, chamou uma das jovens aprendizes, hesitante. É verdade que o senhor começou como mecânico. Francisco sorriu, conduzindo o grupo até uma parede onde havia emoldurado a foto de sua antiga oficina Esperança. Comecei exatamente como vocês, respondeu, com muito sonho e pouco reconhecimento.
Mas aprendi que o verdadeiro sucesso não está em ter poder, mas em usá-lo para transformar vidas. Naquele momento, um senhor idoso entrou na concessionária vestindo roupas simples e carregando uma bengala. Imediatamente, Clara, uma das novas vendedoras, aproximou-se com um sorriso genuíno. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Francisco observou, com satisfação enquanto Clara oferecia café ao cliente, escutava suas necessidades com atenção e o tratava com o mesmo respeito que dedicaria a um empresário em um terno italiano. Vem, disse aos aprendizes. Isso é o que nos torna diferentes. Aqui não vendemos apenas carros, vendemos dignidade, respeito e oportunidades. À tarde, durante uma reunião com sua equipe de gestão, Francisco recebeu uma surpresa. Ricardo, o ex-vendedor que o havia humilhado, pedira uma audiência. Deixe-o entrar, autorizou Francisco. Ricardo entrou, visivelmente diferente do homem arrogante de 3 meses atrás. Suas roupas eram mais simples, sua postura mais humilde. Senhor. Francisco, começou ele, a voz embargada. Vim pedir não só desculpas, mas uma oportunidade. Esses meses desempregado me ensinaram muito. Estou trabalhando como vendedor de usados numa pequena loja e, pela primeira vez, entendi o valor de cada cliente. Francisco o observou em silêncio, lembrando-se de suas próprias lições de vida. A vaga de vendedor júnior ainda está aberta, respondeu finalmente. Você começará do zero como aprendiz. Aceita? Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Aceito, senhor. Prometo que não vai se arrepender. Ao final do dia, Francisco reuniu todos os funcionários e aprendizes no showroom. O sol poente atravessava as janelas, fazendo os carros brilharem com uma luz especial. Hoje completamos 3 meses de transformação, começou ele. Mas nossa jornada está apenas começando. Cada pessoa que entra por aquela porta carrega sonhos e nosso papel é tratá-los com o respeito que merecem. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto presente. A partir de amanhã, a Luxury Motors deixará de existir. Nascerá em seu lugar a Esperança Motors, um nome que carrega a essência do que realmente importa. Os funcionários aplaudiram, muitos com lágrimas nos olhos. Francisco ergueu a mão pedindo silêncio. E tem mais. Cada funcionário receberá uma pequena participação na empresa, porque todos aqui são parte desta transformação. A comemoração que se seguiu foi genuína e emocionante. Francisco observava tudo com um sorriso sereno, pensando em como a vida dava voltas extraordinárias. Mais tarde, sozinho em seu escritório, ele pegou novamente a foto de sua antiga oficina. Ao lado dela, colocou uma foto recente da equipe da agora Esperança Motors. Uma família diversa, unida pelo respeito e pela vontade de fazer a diferença. Viu só, Maria? Murmurou para a foto de sua falecida esposa sobre a mesa. Às vezes precisamos perder tudo para ganhar algo muito maior. O sol havia se posto completamente quando Francisco deixou a concessionária naquela noite. No estacionamento, seu Rolls Royce aguardava, mas ele decidiu caminhar um pouco. Passou pela vitrine, admirando o reflexo da nova placa que seria instalada no dia seguinte. Esperança Motors, onde sonhos são respeitados. Um jovem aprendiz correu até ele. Senhor Francisco, esqueceu sua pasta. Obrigado, sorriu ele, pegando a pasta. Sabe, filho, nunca se esqueça. O verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em levantá-los. Essa é a maior lição que a vida me ensinou. E assim, Francisco seguiu seu caminho, sabendo que havia transformado não apenas uma concessionária, mas criado um legado de respeito e dignidade que continuaria muito além de seu tempo. Porque às vezes, as maiores vitórias não estão em vencer os outros, mas em ajudá-los a se tornarem melhores.